Oi, pessoal, Sérgio Hart aqui da Cena Digital e mais uma entrevista da série Transformação Digital Brasil em Cena. Hoje a gente vai conversar com o Bruno Stefani, diretor global de inovação da Bembev. Bruno, muito prazer em ter você aqui conosco. Eu que agradeço, obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí que está assistindo a gente. Legal. Bom, e se você ainda não assinou o canal, por favor, considera, dá o seu like, não esquece aqui de acionar o sininho para que você possa acompanhar todas as discussões que a gente está tendo com aqueles que estão fazendo a transformação digital no Brasil. Vou falar um pouco da Ambev, para quem não conhece, né? Uma empresa brasileira com sede em São Paulo. Ela está presente em 18 países e no Brasil ela tem mais de 30 mil colaboradores. A empresa ela tem parcerias com um ecossistema de mais de 500 startups e, além disso, ela conta com hubs de tecnologia em 5 cidades: Blumenau, Campinas, Maringá, São Paulo e Sorocaba. Somente nos últimos 5 anos investiu 17,5 bilhões no país e deixaram um legado, além dos investimentos, com uma ampla plataforma de sustentabilidade socioambiental. O Bruno, ele é formado em engenharia e em educação executiva, além de ser PhD em engenharia de computação. Ele está na Ambev há mais de 3 anos, já passou por diversos cargos até a posição atual dele de diretor global de inovação na Anheuser-Busch InBev. O Bruno ele acompanha grandes projetos da Ambev, como o CIT, que é o Centro de Inovações Tecnológicas, o programa Além e a aceleradora 100+. Bruno, mais uma vez aí, muito prazer em ter você aqui conosco, e eu gostaria de começar o nosso papo te perguntando o seguinte: quais foram os principais drivers de negócio que levaram a Ambev a começar a sua jornada de transformação digital? Boa, bom, obrigado. Acho que a ideia aqui é bater papo e aprender junto, né? E eu acho que foi exatamente isso que levou a gente a começar a mudar. Querer aprender, querer conhecer mais o nosso consumidor, querer conhecer o nosso ecossistema, né? Acho que é uma mudança que começou de dentro para fora. Foi muito bom, porque nesses quase 4 anos de companhia, eu vi a liderança querendo aprender cada vez mais sobre inovação, sobre tecnologia, entendendo o momento da companhia e estudando cada vez mais sobre o consumidor. Tudo que a gente está vivendo hoje, em termos de transformação digital, parece que é sobre tecnologia, mas se você olhar bem, no fim do dia é sobre mudança do comportamento do consumidor. Há 10, 15 anos atrás, se eu falasse para minha mãe que eu ia entrar num carro de um estranho e aceitar a balinha dele, ela não ia deixar. E esse é o modelo de negócio do Uber fazendo sucesso no mundo inteiro. Se eu falasse para minha mãe que eu ia viajar para um outro país e ficar na casa de uma pessoa que eu não conheço, ela não ia deixar. E esse é o modelo do Airbnb. E está tudo bem, a gente aceita essa mudança de comportamento. A companhia aprendeu e foi super interessante ver, porque é uma cultura super forte, é uma história de sucesso, acho que é uma das empresas hoje brasileiras de mais sucesso no Brasil. Ela aprendeu que o que trouxe a gente até aqui talvez não levasse adiante. A gente tinha muito mais a explorar, a gente tinha novos modelos de negócio, a gente tem um consumidor mudando cada vez mais, e foi daí que partiu. E o que a gente aprende também é que cada vez mais parte tudo do consumidor. Não é sobre a grande empresa que acha que conhece o seu mercado, que acha que sabe qual que é o melhor produto, qual que é a melhor tecnologia. São empresas que se adaptam ao consumidor. Quando a gente fala de colocar o cliente no centro, nada mais é do que colocar o cliente e ter escuta ativa, realmente entender que o que ele está falando são os dados preciosos que você precisa para formatar os seus produtos, para formatar o seu modelo de negócio. O interessante é que o consumidor vai mudando sempre. E a sua empresa precisa se adaptar cada vez mais às necessidades dele. Não é mais sobre os produtos que eu quero fazer, é sobre o que eu quero lançar. É sobre os problemas e oportunidades que você tem na vida do consumidor. E é interessante, né? Quando você tem uma transformação, você começa a olhar aqueles elefantes que estavam na sala e você nunca foi de encontro a eles, né? Então, tem até uma coisa que é meio forte, que é o processo de comprar cerveja, ele não é uma coisa extremamente agradável. Beber cerveja é incrível. Os momentos de felicidade, normalmente você tem ali uma cervejinha do lado,
seja na piscina, no churrasco, só que o processo de compra talvez não seja tão incrível. E a gente olhou e falou, poxa, essa mudança, toda essa tecnologia como meio, começa a deixar a oportunidade, a jornada da compra muito mais interessante. E foi aí que a gente começou a olhar todos os pain points, né, todos os momentos de dor do meu consumidor ou do meu cliente, que é o dono do bar, e começar a melhorar e adaptar a companhia para ele. Perfeito. Basicamente, a gente tem sempre três grandes estratégias de transformação, né? Uma seria o foco no cliente, a segunda é a excelência operacional e a terceira, quando você quer fazer novos modelos de negócio. O interessante do teu segmento de negócio é que ele começa a envolver pessoas e faixas etárias diferentes, né? Então, você tem os clientes antigos e tem os clientes novos, e cada um deles com uma cultura diferente, com um mindset diferente, e para isso você tem que desenvolver estratégias diferentes, né? Focadas em cada um deles, né? É super interessante isso. Como é que vocês se estruturaram para essa jornada, tanto do ponto de vista estratégico, do ponto de vista de inovação, do ponto de vista de governança? Como é que a empresa foi se adaptando, criando espaços para isso? Perfeito. E isso é muito bacana do que aconteceu aqui na companhia, que não foi uma área, não foram algumas pessoas, foi literalmente a liderança mais sênior da companhia falando, putz, eu acho que a gente tem oportunidade de mudança. E normalmente, quando você estuda os casos de sucesso, quando vem de cima para baixo, funciona. Porque está todo mundo comprado, todo mundo entende, né? Tem um exemplo muito emblemático para mim, de quando eu cheguei na Ambev, que um belo dia chegou um e-mail de, poxa, a partir de sexta-feira a gente pode vir de bermuda. O e-mail pelo e-mail não diz muita coisa, mas quando no dia seguinte toda a liderança da companhia vem de bermuda, a mensagem é muito mais forte. E eu acho que transformação é a mesma coisa. Quando você vê cada vez mais o presidente da companhia, os vice-presidentes, sentando e estudando sobre AI, machine learning, IoT, 5G, futuro, transformação digital, e isso começa a ser aplicado, você vê todo mundo literalmente querendo mudar. O querer mudar é o primeiro passo, e o aprender e pedir ajuda, e eu acho que a gente foi se estruturando pedindo ajuda, assim, trazendo os parceiros corretos, sejam academia, consultorias, startups, pessoas que a gente confia para começar a testar novos modelos, e eu acho que foi aí que a gente começou acho que a aprender, a testar, seja em tecnologia, seja em produto, a gente foi criando um jeito Ambev, né, de inovar. Eu sou responsável pela área de inovação e tenho consciência que a minha área de inovação ela não é responsável por a inovação da companhia. Ela só acho que, curadora de tudo que acontece e cada vez mais quer descentralizar essa inovação. Eu acho que quando a companhia tem uma forma de pensar cada vez mais inovadora, a inovação realmente acontece. Se eu quisesse só o bem da minha área, talvez eu fosse o grande gargalo de inovação da companhia e a mudança não fosse tão grande. A partir daí, como é que você vai fazer, né, essa mudança? Eu acho que a gente aprendeu cada vez mais a importância de testar rápido. No passado, acho que as grandes empresas, de novo, acreditavam que conheciam seu consumidor por serem líderes de mercado, por terem domínio do seu segmento e lançavam os produtos acreditando que era aquilo que o consumidor queria, e a gente hoje não está apaixonado pelo nosso produto, né? A gente está apaixonado pelo problema que o consumidor tem. E aí, para descobrir qual que é o melhor produto, eu faço 4, 5 testes pequenos ao mesmo tempo. E quem vai dizer o produto certo é o consumidor, e não eu. E a partir daí, eu vou investir dinheiro naquele. E os outros ficam para o aprendizado. Então, a questão de testar, de aprender e de entender que essa mudança de comportamento e cada vez mais que para fazer isso, tecnologia precisava suportar cada vez mais forte, tecnologia não é uma área, e sim um meio em todas as áreas de negócio, a gente começou a se estruturar melhor. E aí mudou, eu acho que um pouco da liderança, a gente mudou a maneira de fazer negócio, a gente incentivou cada vez mais, acho que nossos canais digitais, a gente foi estudar, eu acho que a gente, na companhia, gosta muito de aprender e entendeu e abraçou o aprendizado contínuo, não adianta só eu ter feito uma boa faculdade ou não ter feito faculdade, o que importa mesmo é como é que constantemente eu vou trazendo para cá e testando e aprendendo os novos conceitos. Porque a única certeza que a gente tem é que a companhia não vai mais parar de mudar. E a gente está aqui literalmente pensando nesse longo prazo.
Eu queria chamar a atenção do pessoal que está assistindo a gente para algumas coisas assim super interessantes que o Bruno está falando, né? Eu acho que, primeiro, com essa história da bermuda, a gente pensa na questão cultural, de como é importante, né, você ter uma mudança de cultura e como cultura você muda de cima para baixo através dos exemplos que vêm de cima, porque não adianta nada você ter discurso e código de ética se isso não é praticado, né? E quando você vê um executivo usando bermuda, ou mesmo estudando coisas que ele não precisaria estar estudando, porque ele já é o presidente da diretoria, isso chama a atenção das pessoas e é um apelo a uma mudança de cultura muito forte, né? Então, eu acho que vocês estão, realmente, acho que é um exemplo muito importante para quem está assistindo a gente, né? O Bruno está falando para a gente aqui que é uma mudança que veio de cima para baixo, que é um caso de sucesso e que é uma condição necessária para você engajar o baixo para cima. Mas se você não tiver os exemplos que vêm de cima, essa mudança cultural, você não consegue. A segunda coisa que eu acho que o Bruno falou super interessante é a questão de pedir ajuda. Saber que você não sabe e você buscar ajuda, tanto de consultorias quanto de startups da academia, é fundamental nessa caminhada até você adquirir a sua personalidade própria de transformação digital e saber, a partir do teu DNA, como é que você pode se transformar. E eu acho que a Ambev está mostrando muito bem através disso, né, que ela pediu ajuda quando precisou, para depois poder caminhar com as suas próprias pernas, e daqui a pouco já está ensinando, né, como fazer transformação, né, porque ela já tem no DNA dela essa capacidade de mudança, como é que eu posso dizer, a Ambev nunca foi avessa a riscos, né, sempre teve uma cultura de assumir riscos muito proeminente, né, então eu acho que isso aí são pontos muito importantes para quem está fazendo uma transformação digital, levar em consideração nas suas reflexões estratégicas. Se eu pudesse adicionar um ponto aqui, Sérgio, acho que tem uma consciência também e um entendimento de quão relevante e quão impactante a companhia é na comunidade que ela está. Porque quando eu mudo muito a comunidade que eu estou inserido. E para a gente isso sempre foi, acho que, a razão de existir, né? Como é que realmente eu crio esse impacto positivo? A gente faz negócio aqui em tecnologia e eu sempre falo para o meu time, tem que fazer sentido para a companhia, para o empreendedor que está junto com a gente e para a comunidade que está inserida. Porque o meu negócio é um negócio local. Apesar de eu ser uma empresa internacional, que nasceu no Brasil e foi para o mundo, a imensa maioria da produção, da distribuição, é feito localmente. Então, eu tenho um impacto muito grande nas comunidades que eu estou inserido. E eu tenho a real possibilidade de melhorar a situação de todas essas pessoas. Então, eu preciso entender. E eu acho que esse conceito de colaborar e conviver, e literalmente entender que você é parte de um ecossistema, é super importante. Porque aí você entende quão grande é a mudança que você precisa fazer. E você não vai fazer nada muito grande. Você vai testar, vai aprender, vai errar. O que errar é o aprendizado, mas você errou rápido, você errou barato, para depois colocar dinheiro naquilo que realmente está dando certo. E quem está dizendo que dá certo não é a liderança, não é o Bruno, é o seu consumidor, é a comunidade que você está. E aí eu acho que funciona numa harmonia bacana. Super importante isso também. Você vê que as empresas de construção são um exemplo muito interessante. Eu estava entrevistando algumas empresas e a preocupação deles não é só mais com prédio, né? Eles têm uma preocupação de construir uma praça em volta, de fazer gestões junto às prefeituras locais para ter desenvolvimento urbano, para que aquele prédio fique numa área socialmente agradável, né? E eu acho que está acontecendo a mesma coisa também com a empresa, com a corporação, né? Ela começa a ver agora, na nova economia, que ela tem um impacto na comunidade em volta dela e que é muito importante ela cuidar disso, né, por causa dessas consequências. E você tem um terceiro aspecto também, né, do que está sendo muito trazido pelo ESG, que é o tracking, né, o rastreamento de determinados processos produtivos, né, que cada vez mais o cliente quer saber se você está, se o teu processo produtivo está seguindo normas ecologicamente corretas, né, isso também passa a fazer parte dessa nova cultura, né, de você prestar contas à sociedade, à comunidade, de como que você está funcionando, né? E por falar nisso, eu queria te perguntar se você poderia compartilhar com a gente alguns dos principais resultados que vocês obtiveram dentro dessa jornada. Claro, eu acho que a gente aprendeu a ser uma empresa cada vez mais aberta, e falando do lado de tecnologia aqui, de inovação, hoje eu faço centenas de negócios com startups por ano, e quando eu falo negócio
saiu R$1 do caixa da Ambev e foi para a caixa da startup, seja para fazer uma prova de conceito e testar uma nova tecnologia, seja para fazer um investimento majoritário na startup. A gente entendeu a importância de se abrir e de ouvir e de testar. Eu acho que como grande empresa, e literalmente a nossa cadeia vai do campo ao copo, como a gente brinca, a gente tem possibilidade de ser plataforma de construção de novos negócios, mas que não necessariamente eu vou fazer sozinho. Então, se abrir e ouvir, seja o pesquisador, o empreendedor, outras grandes empresas, e hoje a gente tem N programas, a Aceleradora 100+, que você citou, o programa Além, a gente entendeu a importância de ser cada vez mais aberto. Acho que a gente ganha velocidade, a empresa, eu sempre fiquei impressionado, né? Eu vim de outros setores antes de trabalhar na Ambev, que eram muito mais lentos, né? E eu fico impressionado com a velocidade dessa companhia. Mas a gente conseguiu ser ainda mais rápido, ainda mais ágil, por conta desses testes, né? Porque quando a gente não acerta tudo que a gente faz, e no passado, quando você errava em projetos grandes, era quase que dar 2 passos para trás. Quando você vai fazendo pequenos testes e vai iterando, ao invés de achar que você sabe a verdade, você vai acertando muito mais rápido. Isso te dá muito mais velocidade. A gente foi entender cada vez mais o nosso consumidor. A gente tem hoje dados dos nossos consumidores, dos nossos clientes, para oferecer no canal correto, pelo preço correto, aquele produto que você quer. Não é sobre o que a Ambev quer vender, e sim sobre o que o Sérgio quer beber. E eu preciso conhecer o Sérgio. Só que existe o Sérgio sexta às 6 horas, o Sérgio sábado à noite, o Sérgio domingo de manhã, na hora do almoço. Que Sérgio que é esse? O que ele quer? Onde ele quer comprar? Onde ele mora? Qual o preço que ele está disposto a pagar? Qual que é a marca que ele quer beber? Qual a experiência que eu posso atrelar? Não é só sobre produtos. Eu acho que na economia digital você tem muito sobre serviços, como é que você atrela os serviços a esses produtos e vai crescendo como companhia. Então, acho que esses são os principais resultados. Por conta da pandemia, acho que tem também o que a gente teve de resultado no impacto nas comunidades, né? A gente fez muita coisa durante a pandemia e entendeu o nosso valor realmente dentro do ecossistema. O que você poderia apontar, que a gente sabe que nem tudo é rosas, né? Quer dizer, eu acho que existe muita tentativa, existe muito desafio, né? E eu gostaria que você compartilhasse com a gente um pouco os principais desafios que vocês enfrentaram, né, nessa jornada. Total. Eu acho que essa mudança de comportamento, ela vem no momento em que você precisa entender como errar. Nenhuma grande empresa gosta de errar, mas entender que isso é parte do processo e tem método para errar e que você pode errar, mas aprendendo e errando barato, e essa série de erros vai te levar adiante, e isso é o que importa, foi um desafio que a gente teve que aprender. A gente teve que aprender a se organizar. Eu acho que a cultura da companhia, ela é super forte, a gente tem uma história de sucesso, mas quando você começa a estudar cada vez mais o ágil, o Scrum, métodos mais inteligentes e agora, inclusive, até métodos híbridos de trabalho, você enxerga novas formas de operar. Então, esse é um desafio, acho que grande, é um desafio que a gente está dia após dia aprendendo como fazer, mas, de novo, a humildade de entender que você não sabe e estar disposto a aprender e a errar faz com que os desafios sejam um pouco menores. Você não comete grandes erros. Então, eu acho que a gente teve o desafio também de novo, ser parte relevante do nosso ecossistema, de entender o nosso valor. Não é sobre a Ambev, é sobre o ecossistema em que ela está inserido, e se a gente ganha, todo o ecossistema precisa ganhar. Acho que a gente foi aprendendo isso cada vez mais. Então, em linhas gerais, acho que os grandes desafios foram esses. Tem a questão da tecnologia, da gente trazer cada vez mais a tecnologia para dentro, mas não se apaixonar pela tecnologia, entender a importância, entender como ela deveria estar descentralizada em todas as áreas de negócio, mas não é sobre tecnologia, é sobre problemas do consumidor que a gente resolve através de tecnologia. Isso é verdade. Eu fico pensando no que você está falando e eu também já trabalhei numa grande empresa de cigarros também nacional, tinha 80% de market share, e você vê que o tamanho das empresas muitas vezes faz com que ela tenha um poder de barganha descomunal em relação ao cliente, em relação aos distribuidores, e isso vai criando uma cultura de gigantismo que muitas vezes deixa ela pouco ágil, né, frente aos tempos atuais,
E aí você tem que fazer uma mudança cultural muito significativa. Outra coisa também que você me faz pensar é o seguinte, quando você está numa empresa que é muito agressiva, que é muito focada em metas, né? Como conciliar o sucesso, né, das metas, né, com os erros, né? Sem errar. Ninguém vai querer errar se tiver a sua bonificação comprometida com metas, né? Então, como equilibrar isso, né? Eu acho que isso é um grande desafio cultural para uma empresa de sucesso como vocês, né? Não, total, e vou te dar até o meu caso, assim, olhando hoje como gestor de um time de inovação, eu olho todos os meus projetos como um portfólio, e eu sei que naquelas dezenas de projetos que eu tenho ali, uma boa parte deles vai dar errado, mas está tudo bem, porque o que vai dar certo paga a conta daqueles que deram errado, e é assim que eu tenho que operar, porque eu tenho que fazer muito teste até achar aquilo que dá certo. Ninguém aqui hoje consegue, por mais inteligente, por mais esforçado que seja, saber exatamente o que vai acontecer nos próximos meses ou nos próximos anos. Vou dar um exemplo. Vamos falar de redes sociais aqui. A gente entrou na pandemia falando de TikTok, videozinho de 15 segundos. No meio da pandemia, explodiram as lives de horas. Em janeiro desse ano, 2021, a gente estava falando de áudio no Clubhouse, que já também não está tão forte. Em menos de um ano, a gente passou por 3 tendências gigantes de como interagir com o consumidor, e a próxima a gente não sabe qual vai ser. Mas não importa, eu não preciso saber. Eu faço pequenos testes em todas elas, e o que vai dando certo, eu vou continuando. O que vai dando errado, eu já testei, eu já aprendi. Então, eu olho como portfólio, e não achando que eu tenho a bala de prata, que eu sei exatamente o que vai acontecer, e ali eu vou apostar todas as minhas fichas. Não funciona mais, porque o consumidor vai mudando. O Silvio Meira, que é meu orientador no doutorado, ele sempre fala, a gente vive o mundo phygital. É um mundo físico, habilitado pelo digital, orquestrado pelo social. É sobre as pessoas, e não sobre o que a minha visão de mundo acha, ou o que eu estabeleci como estratégia, como plano. As pessoas vão mudando, eu vou adaptando o meu negócio às pessoas. E você ainda tem uma outra variável que seria você influenciar no futuro, né? Ou seja, a própria Ambev criar algo que vira um hype e totalmente inédito, né? Diferentemente de um TikTok ou de um Shop ou sei lá o quê, né? Ou seja, você tem tantas opções, né, que realmente você tem que testar. Eu sempre me preocupo com setores que são mais mecânicos, por assim dizer, né, como a parte industrial, onde você não tem necessariamente um portfólio de iniciativas, mas sim linhas de produção, né? E como que isso tem que se adaptar também aos novos tempos. Eu acho que esse que é um dos grandes desafios, porque a parte de pesquisa e desenvolvimento, ela sempre existiu e ela sempre teve um portfólio de pesquisa de produtos que alguns dão certo, outros não. Mas você tem aquela parte ali que não pode falhar, por exemplo, a tua distribuição, né? Então você tem que ser muito mais cuidadoso quando você está introduzindo novas tecnologias e novos produtos para você não romper uma cadeia de sobrevivência do negócio, né? E eu acho que é um alinhamento, né? A vantagem da nossa cultura, acho que de informalidade, né? Até dei o caso da bermuda e fiquei pensando aqui, falei, poxa, parece que eles começaram a usar bermuda agora, e não é, né? A gente sempre foi informal, eu vim de banco e fiquei impressionado com a informalidade da companhia, deixa você muito mais próximo de todo mundo. Hoje, acho que todo mundo na companhia está a um e-mail, um WhatsApp, um Teams de distância do presidente, e ele vai te responder. Então, eu acho que quando você entende isso está alinhado e você sabe para onde a companhia está indo, fica muito mais fácil de propor e saber aquilo que você pode fazer mudanças, aquilo que talvez não seja o momento de mudar agora. Quais foram as principais lições, né? A gente já conversou aqui sobre algumas, né? Mas você pode ressaltar para a gente quais são as principais lições que a Ambev está aprendendo com esse processo todo de transformação, de inovação? Claro. Acho que, olhando o meu mundo aqui, né? Eu hoje... Quando eu cheguei na companhia, há uns 4 anos atrás, eu achava que dava para fazer inovação só conectando com o ecosistema de startups. E aí você entende que não necessariamente é assim, né? Que algumas coisas precisam de mais tempo. Se você olhar o meu time de 2017 para agora, ele cresceu 50 vezes, até porque tinha uma pessoa só em 2017, que era eu. E aí o time hoje é dividido em conexão com o ecossistema de startups, desenvolvimento de novos negócios dentro de casa, né? Para alguns negócios que a gente acha que são estratégicos, a gente sobe um time e vai testar, literalmente, a gente pilota uma startup dentro da companhia, para ver se esse negócio vai
dar certo. E tem uma terceira parte que é pesquisa e desenvolvimento. O que a gente aprendeu é que às vezes tem coisas que demoram muito mais e que está tudo bem, e que precisa maturar. Eu acho que a gente viu nos últimos tempos o nosso teste de drone, né? A gente está testando como que drone pode ser uma possibilidade, um modal. Na verdade, a gente está testando a tecnologia, né? Eu nem sei o que ele vai ser, mas hoje, se você olhar, não é nem regulamentado a entrega por drone. Mas eu não vou esperar virar um modal oficial para começar a testar. Eu quero entender a tecnologia. Hoje a gente olha aqui drone, a gente olha AI, a gente olha machine learning, a gente olha visão computacional, a gente olha sistemas de recomendação e vai entendendo. E deixa maturando. Porque tem metas nossas que são de curto prazo, tem metas que são de médio prazo, tem metas que são de longo prazo. E eu preciso me planejar hoje para construir a Ambev de daqui 2, 3 anos. Mas você estava falando uma coisa super interessante, que é essa questão de olhar os investimentos com prazos diferentes. Isso me lembra muito como o Facebook, né, o Fanga, né, Facebook, Amazon, etc., eles fazem. Eles sempre têm um portfólio de investimentos ou de projetos em 3 horizontes, né, H1, H2 e H3, porque eles sabem que aquilo que é mais disruptivo demora anos, né? E como você bem falou, você tem que começar isso hoje para que daqui a 5 anos você possa estar operacional, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista até de legislação. Então, o setor elétrico, por exemplo, está buscando sistemas de armazenamento de energia elétrica em bateria de lítio, né? Só que isso conflita com a lei atual, com a legislação atual, que segrega as empresas de geração de energia com as empresas de transmissão e distribuição. Mas isso não impede você de começar a pesquisar isso, para você estar pronto daqui a pouco, né? Então, isso é um recado super importante, uma das lições mais importantes que eu acho que tem. Você teria alguma outra lição que você considera legal para compartilhar com a gente? Eu acho que a gente, quando olha, às vezes, e o programa Além que a gente fez foi super revelador, a gente literalmente pensou num programa em que eu não vou falar os meus problemas, eu quero abrir a companhia para ideias além da Ambev. Então você, empreendedor do Brasil inteiro, que tem uma solução que você acha que faz sentido para a companhia, vem conversar com a gente. Eu acho que pensar essa inovação aberta e ter certeza que você não tem todos os melhores cérebros do mundo dentro da sua organização, mas que você pode colaborar com eles dentro de um projeto de negócio que agrade os dois e, de novo, agrade a comunidade que você está impactando, é uma forma que a gente entendeu que dá para inovar olhando curto e médio prazo. Porque o empreendedor ali de startup no Brasil, ele tem uma empresa, ele tem um caixa que vai diminuindo dia após dia, porque ele está tentando achar um modelo de negócio, e eu acho que a gente pode ser plataforma para ele crescer. Foi um super sucesso do ponto de vista de negócio, do ponto de vista de programa. Eu sempre fui um pouco reticente com programas de aceleração, eu ficava, será que faz sentido ou não? Mas o Além quebrou todos os meus paradigmas, porque viu muita coisa bacana. Desde você olhar soluções de curtíssimo prazo, até pensar projetos de 2, 3 anos que você fala, cara, eu nem sabia que essa solução estava pronta, que isso existia. Então, eu acho que a gente aprende e agora tem governança para estruturar como a companhia vai se abrindo. E o legal é que quando você faz isso para a companhia, uma área de negócio que está ali olhando e fala, pô, dá certo. E acho que a cultura que a gente tem, a autonomia que a gente tem, faz com que essa área de negócio acesse o ecossistema de startups, queira propor novas ideias, queira discutir. E aí você vai descentralizando a inovação. A partir do momento que você vai descentralizando e pensando em novos negócios, a organização vai se tornando mais empreendedora, cada vez mais. Conforme ela vai se tornando cada vez mais empreendedora, eu acho que ela fica cada vez mais inovadora. Então, é um pouco do que a gente está vendo e está vivendo aqui. É muito interessante o que você está falando, porque o processo que antes ele era restrito às áreas de pesquisa e desenvolvimento, na realidade a gente está expandindo para todo mundo, né? Todo mundo está virando um pesquisador, um inventor, né? Como se chamava antigamente, né? E isso é um sinal muito importante, porque você tem muita coisa boa que está acontecendo, né? E eu acho que a gente tem... os riscos estão nos extremos. Eu vejo empresas que se perdem porque tem tanta oferta de solução
que ela acaba perdendo o senso de prioridade. Mas existem outras que ficam tão fechadas também no feijão com arroz delas, que elas deixam de aproveitar alguma coisa fora da caixa, né? Então, eu acho que o grande segredo é você navegar no meio dessa banda, né, sem resvalar em nenhum desses excessos e ter uma empresa inovadora que não fique restrita àquela área de inovação e nem à área de TI, mas sim um espírito, né, que esteja imbuído, né, na cabeça dos principais executivos. Né? Legal. Acho que essa é Bruno, a gente está chegando ao final do nosso papo e eu queria saber se você teria alguma coisa adicional que você gostaria de dizer para o pessoal. Claro, eu queria, acho que, reforçar um ponto que hoje a gente está vivendo um boom de tecnologia, de mudança de comportamento, infelizmente, por conta da pandemia, tudo isso foi acelerado, e, ao mesmo tempo, por conta da pandemia, a gente viu uma evolução tecnológica no mundo, né? Então, a gente está mais ou menos há mais de um ano, quase um ano e meio em casa, a gente já construiu novos hábitos que a gente nem sabe que a gente tem, a gente vai descobrir quando a vida, entre aspas, voltar ao normal, e a partir daí eu acho que a gente tem que encarar tudo isso com cabeça de cientista, né? Sem achar que você sabe o que está acontecendo e simplesmente testando para tentar achar as respostas. E os dados vão cada vez mais te guiar para, entre aspas, a resposta correta. Queria falar também que muita gente hoje quer ter a resposta, né? Mas eu sinceramente acredito que quem hoje está perdido significa que entendeu o que está acontecendo. Se você acha que você sabe exatamente o que está acontecendo, você não entendeu nada, porque é muita coisa ao mesmo tempo, de mudança de modelo de negócio, de novos concorrentes, de novas formas de operar, de novas tecnologias que vão mudando dia após dia, hora após hora, e tudo bem. Acho que aprender no meio desse caos, dessa mudança constante, é de verdade o que eu acho que as grandes organizações deveriam abraçar e viver bem com isso. Então, eu acho que a gente aqui achou um método e, de novo, não vale a pena copiar um método de uma outra organização, porque ele não vai funcionar. Você tem que ter paciência, tempo e testar aquele que funciona para você. E demora, mas não existe outro caminho. A gente não pode, daqui 2, 3 anos, talvez menos, falar, eu estou começando a minha transformação digital. Talvez você não tenha mais empresa. Você tem que começar o mais rápido possível, porque transformação digital acho que é um bonde que já passou, algumas empresas pegaram, outras não, e aí a gente vê um novo modelo daqui para frente, de falar de ecossistemas, de plataforma, que eu acho que é a discussão para os próximos capítulos aí. Tá certo. Super legal, cara. Bom, Bruno, eu queria te agradecer muitíssimo o teu depoimento, foi super legal. Bom, se você também gostou, por favor, aqui considere assinar o canal, né? Dar o seu like, apertar o sininho para poder acompanhar as nossas discussões, e gostaria de me despedir aí de você que está assistindo a gente, me despedir do Bruno, mais uma vez obrigado, e até o nosso próximo vídeo aí. Um grande abraço.